mineiro nascido em Capela Nova, em uma família muito católica de 10 irmãos, iniciou sua vida religiosa na infância. Aos 10 anos de idade, ingressou no Juvenato São José dos Irmãos Maristas, em Mendes, no Rio de Janeiro. Procuraram o pároco da nossa cidade, Capela Nova, né? Quais as pessoas, quais os meninos que poderiam ser indicados e tudo mais, e parece que foram o grupo escolar perguntar nas salas de aula quem gostaria de ir para o seminário, para o Irmão Maristas. Então, Dom Raimundo, né? Na época era chamado de Tilica, né? O apelido dele era Tilica. Então ele se prontificou em ir para Mendes com esse Irmão Marista. Porque na época era muito difícil as viagens. O transporte na época, a estrada para o Rio de Janeiro era de terra, né? E Mendes está no estado do Rio, lá perto de Vassouras, né? Era tudo de terra e a maior parte do transporte era feito de trem, né? E meu pai foi algumas vezes lá. Minha mãe não foi. Mas o torcedor do Botafogo queria mesmo ser padre. Em 1955, já com 18 anos, entrou para o Seminário Menor, em Mariana, Minas Gerais. E foi para o seminário. Meu pai não quis levá-lo, porque meu pai achava que ele não ia querer ficar, né? Como ele era muito novo e sozinho, o bispo não queria aceitá-lo, né? Não queria aceitá-lo no seminário. Estava sozinho, um menino sozinho, querendo entrar para o seminário, e não tinha alguém para responsabilizar por ele. E ali ele ficou. Parece que minha mãe dizia que ele ficou uns 3 dias dormindo na estação. O chefe da estação viu aquele menino ali, alimentou ele por 3 dias, mais ou menos, dormiu na casa do chefe da estação e insistindo no seminário, até o bispo aceitá-lo. Sempre muito brincalhão, muito alegre. Eu nunca vi ele triste, ranzinho, brigando, xingando, nunca vi. Aos 31 anos, se concretizava a vontade de Deus para a sua vida, quando finalmente foi ordenado sacerdote. Dom Damasceno é a história viva de Brasília, até porque ele foi o primeiro seminarista da Arquidiocese de Brasília, chegou aqui ainda no tempo do nosso querido Dom Newton e veio para Brasília e tomou conta primeiro de muitas capelas, porque aqui no início eram poucos padres e muita coisa para fazer. Então ele, juntamente com Dom Ávila, eram vigários de tudo aqui. Onde precisava eles tinham que ir, né? Porque eram poucos padres, né? Sua preocupação com a formação na igreja sempre foi uma das prioridades em sua missão evangelizadora. O então padre Damasceno foi o primeiro coordenador de catequese da Arquidiocese de Brasília e por lá ficou 3 anos nesta função. Dom Damasceno também assumiu uma coordenação dentro do seminário, também iniciando, e a preocupação dele com a catequese era tanta que ele enchia uma Kombi de seminaristas e ia para as paróquias levar os seminaristas para ajudar os catequistas a atuarem como catequistas nos encontros de catequese e tudo. Sem dizer que assim, as paróquias tinham muitos catequizandos e poucos catequistas. Então os seminaristas também contribuíam com esse trabalho na catequese. Proximidade e cuidado com os seminaristas e todo aprendizado, pois foi um dos fundadores do Seminário Maior Nossa Senhora de Fátima. Ana, que já era catequista aos 10 anos de idade, recorda o carinho do padre e a valorização com os catequistas. Apesar deles não terem todo o conhecimento teórico, ensinavam a prática para os seminaristas na vida em comunidade. Não há como não vincular a Dom Damasceno o êxito ou a existência dessa catequese hoje na Arquidiocese de Brasília, porque ele ousou. Alguém tem que ousar, né? Alguém tem que vir e falar, eu vou evangelizar esse povo. Então ele foi esse nosso primeiro evangelizador que pensou numa estrutura de catequese que funcionou durante muito tempo e que, como a igreja manda, determina, nós vamos fazendo essa leitura de mundo e nos adequando, trazendo para a igreja e levando a igreja até as pessoas
sempre respeitando aquilo que a igreja determina, é claro, mas com esse olhar para o mundo. Nesse desenvolvimento do seminário e como ecônomo do seminário e também um padre muito ativo na arquidiocese, com a chegada de Dom Falcão, logo Dom Falcão o pediu como bispo auxiliar, né? E ele foi algo muito interessante, porque quando Dom Falcão o pediu, logo o Papa o fez bispo auxiliar, mas de imediato ele foi nomeado secretário da CNBB. Então foi um bispo auxiliar que Dom Falcão usufruiu pouco, porque a CNBB é o Brasil inteiro, então toma muito tempo, né? E ele foi como que um sustentáculo do nosso seminário Nossa Senhora de Fátima, que já ordenou mais de 100 padres e ao mesmo tempo muitos bispos já deu para a igreja, né, nesse seminário, onde Dom Damasceno não só era ecônomo, como nosso professor de lógica, né? Então ele desenvolveu muita filosofia. Uma de suas características é justamente o compartilhar conhecimento. Além das atividades da Arquidiocese de Brasília, Dom Damasceno dedicou seus trabalhos às salas de aula, lecionando no Departamento de Filosofia da UNB, função que iniciou em meados de 78, levando conhecimentos filosóficos para outros cursos e contribuiu para a formação de novos professores. Aguinaldo é um dos ex-alunos do professor Damasceno, que recebeu conhecimento e valores fundamentais para essa profissão desafiadora, que requer tanto carinho e dedicação. No contexto universitário, era professor Damasceno. Ele foi inclusive um dos fundadores do Departamento de Filosofia da Universidade de Brasília, que estava começando o curso ainda muito timidamente. Eram muito poucos professores, eram, se não me engano, 9 ou 10 professores. Nós tínhamos muita dificuldade de atrair interessados para dar aula aqui. Eu era estudante de graduação na época, eu era aluno do curso, e a gente ficava até angustiado com a dificuldade de contratar professores. E ele, apesar de todas as atividades que tinha na arquidiocese, ele se dispunha a colaborar com o departamento. Conhecendo um pouco da estrutura da universidade, o professor destaca que o legado do criador da disciplina de filosofia da religião na UNB é eterno para a educação em si, sempre colocada como um exemplo e referência perante os alunos. Essa era uma mensagem que ele passava para a gente. É uma atividade de amor, de cuidado. Então, o que vocês estão fazendo aqui é algo fundamental para a vida dessas pessoas. Aí você tem que pensar. Então, não basta só a competência do conteúdo, que precisa, obviamente, e ele era bastante exigente nisso, mas também a noção de que você não faz bem isso se você não tiver carinho pelo que você está fazendo, ou seja, a docência para ele, né? Ser professor não é só uma atividade profissional, ela é uma vocação. Então tem um elemento assim muito bonito, e o que eu acho que realmente pode fazer diferença, que é algo que realmente pode mudar, seria se todo mundo tivesse a oportunidade de ter uma formação com um professor como a gente teve aqui com Dom Damasceno. Eu acho que realmente a educação nesse país seria bem melhor. Toda a história da formação de Dom Raimundo, ela também, a gente já percebe a grande mão de Deus, a providência divina, conduzindo seus trabalhos e, claro, essa grande evangelização tão global e tão integral. E ele teve que tomar decisões assim muito difíceis na CNBB, lá em Bogotá, no CELAM, e ele com muita, vamos dizer, fineza, mas também firmeza e bondade, ele tem esses dons de resolver problemas, de pacificar ali onde há dificuldades, dons humanos, mas que revertem para o bem da igreja e, claro, para o bem da humanidade. São tantos feitos na capital do país
E quando falamos sobre Brasília, um dos cartões postais que recordamos é justamente a Catedral Nossa Senhora Aparecida, projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer. A Igreja-mãe do Distrito Federal acolhe milhões de pessoas todos os anos, colecionando momentos marcantes em sua história. E não é diferente com Dom Damasceno. Aconteceu aqui a sua ordenação episcopal em setembro de 1986. Como lema episcopal escolheu "Na Alegria do Senhor". Na Arquidiocese de Brasília, Dom Raimundo atuou como bispo auxiliar até 2004, mas antes desta data, contribuiu também como secretário-geral do Conselho Episcopal Latino-Americano e, ao retornar para Brasília, foi eleito secretário-geral da CNBB. Se você quer saber de história, converse com Dom Raimundo. Ele sabe as minúcias, as coisas mais pequenas, mais simples e exatamente os processos, né? Então, como a CNBB é o local onde o mundo passa por aqui, essa experiência de 2 mandatos na Secretaria-Geral deu a Dom Damasceno também uma visão ainda maior de Brasil e de América Latina. Tanto que, logo após os 2 mandatos, ele foi eleito presidente do CELAM. Papa João Paulo II sempre o chamava de eterno secretário, né? Toda vez que ele ia a Roma, né, ele nos conta isso, que era como nosso São João Paulo II o tratava, né? Sempre o sorria e o acolhia, porque já o conhecia muito das reuniões de CNBB, de CELAM, então o chamava de eterno secretário. E ainda ele teve uma participação na comissão da comunicação, da educação e da cultura. Então, depois que ele entrou, ele não saiu mais da CNBB, essa que é a verdade. Além das questões burocráticas e documentais da conferência, Dom Damasceno deixou sua marca como ser humano. Recentemente eu estava em Bogotá e encontrei um senhor já de mais idade, motorista, que habitualmente busca quem chega em Bogotá do aeroporto para a sede do CELAM, Conselho Episcopal Latino-Americano. E quando eu encontrei esse senhor pela primeira vez, ele disse: "Ah, o senhor é brasileiro?" "Sim, sou brasileiro." Diz ele: "Eu tenho um grande amigo." "Um grande amigo do Brasil?" "Sim, sim. Era um bispo pequenininho, baixinho. E ele foi presidente aqui do CELAM e ele abençoou, se eu não me engano, meu casamento ou minhas bodas." Esse detalhe eu não tenho bem presente. Mas nós somos muito amigos, eu não lembro o nome dele. Eu perguntei para ele assim: por acaso era Dom Raimundo Damasceno? "É esse mesmo, é esse mesmo." E eu completei: "Então era o Raimundinho." E ele deu risada. Isso demonstra como ele é próximo de todos, né? E assim, tratando sempre de igual para igual, não é, Dom Jaime? Esse lado humano, simples, alegre, marcado pelo humor, mas ao mesmo tempo, eu diria, por uma sabedoria grande, são critérios de aproximação e que forjam relações que ficam no tempo. Nós temos boas lembranças dele como secretário, temos boas lembranças como presidente do CELAM, porque ele tinha daí também contato direto com a CNBB, e depois como presidente da CNBB. Eu diria assim, acho que a pessoa, o bispo que mais se envolveu em todos os setores da Conferência dos Bispos do Brasil. Esses dias nós tivemos uma entrevista com ele. Queríamos falar sobre o sínodo. Então a primeira pergunta que eu fiz: Dom Raimundo, mas o senhor já participou de vários sínodos? Ele falou: sim, participei de muitos sínodos. E ele não disse 1 ou 2 ou 3, falou de muitos sínodos. E aí eu me toquei que, além de tudo, Dom Raimundo é uma referência no mundo do Brasil. Então, uma referência para os cardeais, uma referência para a Santa Sé, uma referência para todas as outras demais conferências que normalmente os bispos presidentes das conferências se encontram, se reúnem, e ali no sínodo é um momento então de partilha, né, das experiências do mundo. Eu lembro uma vez que eu fiz uma criação e ele começou a me xingar
me deu uma chamada, começou a falar e eu cheguei e virei para ele assim e pedi perdão. Naquele momento que eu falei perdão, ele nunca mais, ele não falou mais nenhum ar. Eu sinto que ele me perdoou naquela hora, naquele instante. Nunca mais tocou no assunto e sempre me serviu tudo que eu pedi, tudo que eu precisei. E mesmo as coisas que a gente não pede, ele se oferece. Ele é muito dado, sabe? É uma pessoa de Deus. Depois de 44 anos servindo em Brasília, Dom Damasceno toma posse como arcebispo da capital mariana da fé, casa de Nossa Senhora Aparecida. E com muita alegria, durante uma agenda para celebrar os 130 anos do Seminário Missionário Bom Jesus, conversamos com o cardeal sobre esse momento de sua vida. Vim para cá por designação do Papa João Paulo II. Vejo nisso uma providência de Deus, evidentemente. Ele é o Senhor de tudo, o Senhor da nossa vida, de modo que o que vai acontecendo sempre está dentro dos planos de Deus. E a gente deve acolher isso com muita fé. Mas a minha mãe, quando foi questionada aqui, por não sei se for um jornalista ou alguém da TV Aparecida, da Rádio Aparecida, perguntou o que ela achava da minha presença aqui em Aparecida, como arcebispo. Ela disse, não, eu sempre rezei, sempre pedi a Nossa Senhora para que ele viesse para Aparecida. Então, eu acredito, porque a minha mãe era muito espontânea, muito simples, era uma devota, como todos os devotos de Nossa Senhora Aparecida, muito espontânea, muito autêntico, você entende? Não ia inventar nada de última hora, entende? E era uma devota de Nossa Senhora, era colaboradora do santuário, da campanha dos devotos, e além disso, rezava o rosário, não o terço, o rosário, todos os dias. Isso eu sou testemunho da minha vida como filho, né? E ela, então, pediu a Nossa Senhora. Você sabe que pedir de mãe a mãe, a uma outra mãe, não tem como recusar, não tem como não atender. E que então, peso desse pedido, e esse não pedido é? É um pedido feito com toda a fé que ela tinha, confiança em Nossa Senhora. Não há dúvida nenhuma que eu acredito que ela realmente tenha rezado dessa intenção. Para reforçar os trabalhos da arquidiocese, Dom Darcy, arcebispo de Diamantina, em Minas Gerais, que na época era reitor do Santuário Nacional, foi ordenado bispo auxiliar por Dom Raimundo, isso em 2013. Dom Raimundo chega em Aparecida, substituindo Dom Aloísio Loscheider, o grande cardeal. Mas chega como arcebispo, não como cardeal. E continua o legado de Dom Aloísio. Tudo aquilo que estava sendo preparado desde o ano 2000, por exemplo, com respeito ao acabamento do Santuário Nacional, coube a Dom Raimundo liderar a continuidade das obras. Ele foi também aquele que inaugurou a TV Aparecida. Imagine, havia sido preparada todo o processo para a criação da TV Aparecida por Dom Aloísio, mas chega Dom Raimundo e tem então este papel de inaugurar a emissora e conduzi-la para chegar ao estágio onde a TV Aparecida hoje se encontra, uma TV comercial de nível nacional. E foi uma força muito grande para a Arquidiocese de Aparecida, no sentido de revitalizar a pastoral. Ele veio com todo este impulso pastoral experiente que era ali na CNBB e conseguiu, então, dar uma nova vida à Arquidiocese. O cuidado para com os padres, o carinho para com as pastorais, a presença nas paróquias. Dom Raimundo Damasceno é, de fato, um pastor habilidoso. Com um olhar também para o entorno do santuário, Dom Damasceno dá mais atenção à potencialidade do santuário de Frei Galvão, em Guaratinguetá. Então, ele trabalhou muito para revitalizar o santuário de Frei Galvão e deixou o projeto do novo santuário pronto. Na casa da Mãe Aparecida, Dom Damasceno recebeu 2 papas.
Primeiramente, Papa Bento XVI, durante a 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, em 2007. Momento que trouxe conclusões documentadas para embasar, dar norte e orientações pastorais para toda a Igreja do Brasil, América Latina e no mundo. O santuário tomou uma dimensão continental e até mundial, com o pontificado do Papa Francisco. O Papa Francisco, na sua primeira escrito, né, a sua primeira encíclica, podemos dizer assim, como Papa, Evangelii Gaudium, né, Alegria do Evangelho, todo ele está calcado, digamos, esse documento no documento de Aparecida. E, sendo ele Papa, é claro, falando pela Igreja toda, para toda a Igreja, o documento de Aparecida adquiriu uma dimensão, digamos assim, mundial. E com os sínodos que se realizaram após a 5ª Conferência, os bispos da América Latina e do Caribe citavam muito o documento de Aparecida, a ponto dos bispos da África, da Ásia, perguntarem muitas vezes, mas quem é essa Aparecida? Que documento é esse que os bispos da América Latina estão citando? É o documento da 5ª Conferência, que foi aprovado pelo Episcopado Latino-Americano, com a presença do cardeal de Buenos Aires, o Jorge Mário Bergoglio, que atualmente é o Papa Francisco, e tiveram que buscar nas livrarias de Roma o documento de Aparecida, que foi traduzido em 6 línguas: alemão, francês, inglês, espanhol, português, italiano. Então distribuíram esse documento para os padres sinodais. Aí eles ficaram conhecendo o documento de Aparecida. O missionário redentorista, Padre Domingos Sávio, era o reitor do Santuário Nacional quando Dom Raimundo recebeu a visita de Papa Francisco durante a Jornada Mundial da Juventude de 2013. Foram acolhidas cerca de 12.000 pessoas naquela manhã fria, seguindo o formato mais seguro para o Santo Padre, o que anteriormente havia sido projetado para uma celebração aberta mais próxima do povo. Mas eu acho que esse Dom Damasceno, acho que nessa hora, acho que ele tinha o coração do povo, né? Lutando para que fosse celebrado assim como aquele, ao menos aberto, de longe, mas o povo podendo estar mais próximo do Papa assim, né? Então acho que uma coisa assim que me ajudou também a ler um pouquinho esse coração do Dom Damasceno, acho que um coração bem mesmo próximo do povo e querendo realmente, no caso, dar o melhor para o povo, nessa proximidade do Papa. Entre os feitos recordados pelo então reitor, Padre Domingos Sávio, está o nicho de Nossa Senhora de Fátima, aprovado por Dom Damasceno para ter a imagem entronizada no santuário, que comemorou o jubileu de 300 anos da aparição de Nossa Senhora Aparecida e os 100 anos de Fátima. Como que Dom Damasceno também sentiu alegria, né, quando o atual cardeal, mas naquele tempo era bispo de Leiria, Dom Marto, então ele trouxe com o reitor lá de Fátima, que até hoje é reitor lá, o padre Cabecinhas, né? Trouxeram então a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Então ali a gente via assim, a alegria também de Dom Damasceno, né, de ser aquele que, de certo, que era quase que, digamos, oficial assim, né, para acolher essa imagem que vinha. E depois a gente via a alegria também dos que vieram trazer a imagem. Isso tudo era notícia para a Rede Aparecida de Comunicação. Para manter os devotos bem informados, Vitor Hugo conversava com frequência com Dom Raimundo Damasceno. E ele sabe bem como é aprender com a simplicidade do cardeal. E eu me lembro que a celebração do domingo acabava por volta das 9 da manhã e muitas vezes ele demorava 1 hora para chegar na sacristia, porque nós nos encontrávamos lá para a gravação, e ele demorava 1 hora para poder chegar, porque ele fazia questão de cumprimentar os romeiros, conhecia alguns deles pelo nome. Me lembro que uma vez ele falou, teve uma pessoa que a família veio ano passado e esse ano a família está de novo, mas a avó não está porque morreu. E ele tinha essa memória, tratava todo mundo igual, fazia questão de fazer fotos com todo mundo, e eu me lembro que uma vez ele falou uma coisa que ficou muito gravada na minha mente. Falou, eu faço foto com os romeiros porque muitas vezes eles não podem nem chegar perto do pároco deles. Então, para eles ter uma foto com o cardeal é algo muito importante. E, de fato, a gente via a felicidade no rosto das pessoas de fazer uma foto com ele, de cumprimentá-lo, de estar ali com ele falando sobre a própria vida. E ele, como bom mineiro, é um ótimo ouvinte e gostava muito ali de conversar com os romeiros.
versão tão acolhedora, confirmada por aquele que o acompanhou fielmente durante os 13 anos na arquidiocese. Claudinei, o Ney, era muito mais que o motorista de Dom Damasceno, um amigo. A gente faz de tudo um pouco. Na residência, por exemplo, de Dom Damasceno, eu cuidava dos paramentos. Quando ele ia fazer as celebrações, iam participar, eu ia lá, pegava os paramentos, a cor do paramento do dia, a cor litúrgica, era a mitra, era a solidel, era a estola. Ele não se preocupava com isso. Ele sabia que tinha quem ia fazer quem era eu. Então ele já ficava tranquilo. Ele só chegava, Ney, vamos? Eu já pegava a pasta, ele sabia que estava tudo ali. Pra gente localizar, quem está acompanhando pela TV, a gente está aqui ao lado do coral, né, no santuário, a sacristia bem aqui, que você precisava vir então, né, para buscar às vezes, quase sempre, Dom Raimundo Damasceno. E aí o carro já estava estacionado aqui próximo. Já ficava próximo. Bem pertinho. Bem perto. Dá pra gente conhecer um pouquinho desses trajetos de vocês? Claro, sem dúvida. Vai ser muito interessante pra gente ver esse pedaço, até eu relembrar também, né? Que já faz tempo que eu não matar faço um pouco da saudade? Claro. Vamos lá então? Vamos lá. Perfeito. Pelos corredores do santuário, muitas histórias, recordações e detalhes de quem era bem próximo. No trajeto diário do santuário até o Seminário Bom Jesus, muito mais história. Quando ele veio do sínodo lá, acho que se não me engano foi o da África, ele foi eleito cardeal lá. E quando ele chegou, ele deu a notícia para nós, interessante, né? Deu a notícia para a gente, falando que ele ia ser eleito, foi eleito e que ia ter a posse e tudo, e ficou naquilo, não falou mais nada. Bem, para nós era uma honra, né? Mais um cardeal, como teve o cardeal Mota, Dom Aloísio e agora Dom Damasceno. Só que em determinado momento do dia a dia, do decorrer do trabalho, ele me chamou, né? E falou para mim, Ney, por favor, eu quero falar com você. Eu fui, oi, Dom, pois não. Ney, é o seguinte, eu fui eleito cardeal, né? Você tá sabendo, eu falei aí tudo. E eu gostaria que você quer ir a Roma? Ah, claro, foi você, eu quero. Puxa, mas como que eu vou? Ele falou, não, você não tem passaporte? Eu? Tem identidade e cartão do Sul, serve? Servido, aí vamos. Ele deu risada e falou, não, mas você não tem? Ele falou, nossa, eu nunca viajei para lugar nenhum. Não, eu vou resolver então. Mas você quer ir? Não, eu vou, cara e coragem, mas eu vou. E aí eu peguei e fui mesmo, eu, a Jaqueline, né? E aí para mim foi marcante. E este caminho que a gente está fazendo agora? Ah, isso aqui para mim bem familiar, né? Nossa, aqui é um sonho, né? A gente vê esse prédio reformado do jeito que está, do empreendimento que ele fez tudo aqui, né? Ver essa entrada que não era desse jeito, né? E ele vinha aqui, eu deixava ele para atender aí as pessoas, era gostoso. Eu só agradeço a Dom Damasceno e rezo por ele missa, toda vez que eu estou fazendo as minhas orações, eu rezo para ele, pela saúde dele, pela conservação dele. E que a gente continue assim, né? Ele não esquecer de mim, eu também não quero esquecer dele. Porque é a pessoa que marcou mesmo para mim, na minha vida, na minha carreira profissional de trabalho. Em novembro de 2010, Dom Raimundo foi criado cardeal no consistório realizado em Roma e passou a usar o título de cardeal padre da Imaculada em Tiburtino. A posse aconteceu em 2011, mesmo ano em que foi eleito presidente da CNBB para o mandato até 2015. Mesmo com tantas responsabilidades, Dom Damasceno continuou em sua simplicidade e próximo do povo. Entre momentos marcantes está o seu primeiro conclave em 2013, que elegeu o Papa Francisco o primeiro Papa latino-americano. Papa Francisco aceitou o pedido de renúncia por idade de Dom Damasceno, feito em 2012 aos 75 anos. Em 2017, ele entregou a direção da Arquidiocese de Aparecida para o seu sucessor, Dom Orlando Brandes. Dom Raimundo levou para 7 países a imagem de Nossa Senhora Aparecida. República Tcheca, Eslovênia, Eslováquia, Fátima, Vaticano, Líbano. Olha que coisa impressionante. Até nos jardins do Vaticano, você vê como ele é relacionado, como eu falava, no mundo inteiro. Isso sempre na simplicidade. Quando eu cheguei aqui, os familiares dele se hospedavam também lá na minha casa.
enquanto ele estava por aqui. Olha, é um homem família. E aí vem então a religiosidade, vem a devoção, vem esse grande amor a Nossa Senhora. Isso mesmo, ela é pequenina, ele é pequenino, mas são gigantes, gigantes de Deus, gigantes da graça. Eu sempre tenho muita consideração ao cardeal Dom Raimundo. E eu agradeço também a Nossa Senhora Aparecida, porque ela ajudou a projetar Dom Raimundo na igreja e no mundo. É o amor de mãe. Além da missão evangelizadora e todo esse lado humilde, o intelectual de Dom Raimundo Damasceno sempre fez parte de sua caminhada. Aqui na Academia Brasiliense de Letras, o cardeal foi eleito membro efetivo em 2002 e tomou posse na cadeira 33 em junho de 2004. E segue com sua jornada literária, agregando ao grupo e participando ativamente das eleições e formalidades da academia, que tem 56 anos de história. Uma circunstância muito especial, porque ele não foi o primeiro religioso a ingressar na academia naquela ocasião. Ele foi saudado por outro padre. Foi saudado pelo padre José Carlos Brande Aleixo, um jesuíta. Vou contar uma coisa curiosa da academia, mas que acho que fortalece o argumento, na minha maneira de ver. Em 2013, Dom Raimundo, já como cardeal, que ele tinha sido guindado a essa condição dentro da Igreja Católica em 2010, em 2013, Dom Raimundo votou no conclave que elegeu o cardeal de Buenos Aires, o então cardeal de Buenos Aires, Jorge Mário Bergoglio, que se tornou o Papa Francisco. Então, a partir de 2013, passou a haver uma brincadeira até, uma brincadeira saudável, no meu modo de ver, que todo candidato à academia que era eleito dizia, olha, eu fui votado pelo mesmo eleitor do Papa. No Vaticano, Dom Raimundo foi eleito membro do Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais e da Pontifícia Comissão para a América Latina, cargos que ainda ocupa aos 87 anos de idade, pela competência, sabedoria, ensinamentos e bons relacionamentos cultivados por onde passa. A gente sabe, isso notícia que se tornou público, depois do conclave que elegeu Francisco como pontífice, entrando no ônibus, o Papa logo foi ao Dom Raimundo, porque estava ali sentado, e o meu amigo, Dom Raimundo, etc., etc. Certamente expressão também da participação de um e de outro quando da Assembleia do Episcopado Latino-Americano junto ao Santuário Nacional de Aparecida, né? Mas sim, temos várias histórias. Eu não sei se pega bem nesse ambiente, viu? Mas eu me recordo uma vez numa assembleia da CNBB, alguém assim conversando e de certa forma provocando Dom Raimundo também, e ele gosta de uma provocação, né? Perguntaram assim, mas Dom Raimundo, o senhor tem que tomar posições mais claras, mais objetivas. O senhor não pode assim ficar em cima do muro às vezes. E ele disse com muita simplicidade, em cima do muro eu vejo tanto de um lado quanto do outro. O Papa sempre fala, né? Devemos vencer essa de uma igreja autorreferencial, que está sempre só pensando em si mesma, para pensar na igreja, no reino de Deus, né, que é muito mais amplo. As outras pessoas que não conhecem o Evangelho, que estão carentes de padres, né? Pensam na Amazônia, norte do país. Há pessoas que vê o padre uma vez só por ano, entende? Não tem ninguém para celebrar a missa. Então, ter esse espírito missionário. Quando o Papa nos incentiva e nos quer vivendo um espírito sinodal, essas características que marcam a personalidade de Dom Raimundo, eu creio que de alguma forma ajudam a compreender também o que significa sinodalidade. O que quero dizer com isto? Primeiro, a capacidade de escuta. É uma exigência primordial. Depois, o criar relações. Escutar e se fazer escutar, forjando relações.
eu creio que são características humanas, sim, que marcam uma personalidade e que contribuem no presente para que os homens de igreja se façam sempre mais próximos, seja de quem for. Eu creio que Dom Raimundo continua assim fazendo, cultivando esse tipo de atitude, mesmo vivendo já suas mais de 8 décadas de vida. São mais de 50 anos a serviço da Igreja, anunciando o Evangelho e colecionando histórias. Dom Damasceno, já arcebispo emérito, retorna a Brasília, sua segunda casa, e não para de trabalhar. Ele continua escrevendo livros, ele continua evangelizando, usando o celular e tantos outros meios de comunicação. É como diz a ordenação do bispo, missionário até o fim. Dom Paulo nos destaca o orgulho da Arquidiocese de Brasília quanto a Dom Damasceno, que tanto constrói pontes e comunhão. Um homem de Deus, ótimo conselheiro e sempre disposto e presente para ensinar. Dom Raimundo, desde que se tornou emérito, quis voltar para Brasília. Porque aqui é casa dele, aqui ele se sente em casa, aqui ele viu a formação dos padres, ele foi formado aqui, boa parte do ministério, o ministério sacerdotal dele, ele exerceu aqui, não boa parte, exerceu todo aqui. Depois também como bispo, foi auxiliar da Arquidiocese de Brasília. Aqui estão as grandes relações de Dom Raimundo, né? Então por isso ele quis voltar para cá. E são pessoas que ainda até hoje são importantes na vida dele. Dom Raimundo acompanha até hoje ainda a equipe de Nossa Senhora. Dom Raimundo tem envolvimento com as paróquias, envolvimento no sentido assim, ele é muito discreto, ele não interfere. Mas assim, quer dizer, por ser amado, e por nós darmos liberdade, ele vai às paróquias, ele participa das coisas, ele tem liberdade para se mover na arquidiocese. Aqui é casa dele, mora aqui na casa do clero, foi construída uma casa, o Santuário de Aparecida construiu uma casa, assim, anexada à casa do clero onde ele mora. Vive ali, vive com simplicidade, vive com ao mesmo tempo, é uma presença muito positiva, seja na casa do clero, seja na arquidiocese, né? É uma presença que nós só temos que agradecer a Deus pelo dom de tê-lo aqui entre nós. E tê-lo aqui, inclusive o senhor falava também de algumas celebrações, ano passado o senhor estava ausente, né? Ele presidiu a festa de Nossa Senhora Aparecida, é um momento marcante também para trazermos como um exemplo? Sim, momento marcante, momento primeiro da simplicidade dele, da humildade dele, não é de aceitar essas coisas assim, por exemplo, uma celebração que deveria ser presidida pelo arcebispo, ele com humildade aceitar presidir e assim, presidiu com tranquilidade, com vitalidade, né? A idade dele, e presidiu com vitalidade, fez uma homilia muito bonita, não é? Porque ele se sente em casa em Brasília. Eu diria assim, Deus deu a graça, na história de Dom Raimundo, ele poder sintetizar o tempo em que estamos vivendo. Ele é o homem que hoje consegue sintetizar o tempo que estamos vivendo, porque ele pegou uma experiência antes do concílio, ele experimentou o concílio, ele se inteirou completamente como bispo na conferência, teve visão de América Latina, participa e continua participando das atividades dos dicastérios, né? Ele inclusive é chamado muitas vezes para muitos serviços. Então a síntese histórica que nós estamos vivendo, Dom Raimundo consegue expressar muito bem. Tanto que numa conversa com ele, você pode ficar 2, 3, 4 horas e ele tem assunto. Então esta conversa sobre o papel da igreja no mundo atual, eu diria assim, é um privilégio que Dom Raimundo tem. Deus deu todas as condições para ele ter, e hoje a lucidez, né? Porque na idade que ele chega, ter a lucidez que ele está agora, para nós é um presente. Ele já escreveu seus livros, continua escrevendo ainda, ele diz que tem alguns volumes ainda para escrever. Então a história nos ajuda a ver em Dom Raimundo um dom de Deus para a Igreja do Brasil.
ele encontra sempre tempo ainda, tempo para ir às paróquias, ele encontra sempre tempo para atender o pedido dos padres, ele encontra sempre tempo para também aquilo que eu solicito para ele, como por exemplo, ano passado, presidia a festa de Nossa Senhora Aparecida, ele faz com alegria, mas é solicitado por causa disso. Porque é um homem que construiu uma história de comunhão, um homem que construiu uma história de simplicidade, um homem que construiu verdadeiramente uma história de um homem de Deus. Hoje eu vejo assim Dom Raimundo atento ao momento atual, ele é muito atualizado. Eu tenho nele um conselheiro, a experiência que ele teve aqui, a experiência que ele tem no Brasil, os contatos, a experiência de articulação que ele fez durante todos os anos que ele trabalhou, deu a ele uma capacidade também de ser um bom conselheiro. De dizer, esse é um caminho bom, esse é um caminho que não é muito bom. Eu vejo, e preciso inclusive dos conselhos dele, vejo nele uma referência para isso. Então hoje, eu penso que não sou o único, deve ter muitos bispos que sempre dão uma ligada para ele, Dom Raimundo, o que o senhor acha nessa situação, como faz? Então, primeiro, um grande conselheiro que nós temos. Segundo, um homem disposto a colaborar. Então, ele está à frente de grandes responsabilidades confiadas pela Santa Sé. Ele tem a força, a dinâmica, porque na idade dele, o número de viagens que ele ainda faz a serviço da igreja é impressionante. Então, ele hoje é um homem que continua a testemunhar que para a igreja não tem tempo, não tem idade. É um serviço total, até o último suspiro. Falar sobre ele é muito fácil. Falar sobre ele é falar de Deus, é falar de caridade, é falar da paz, é falar da família, é falar da igreja. É emocionante. Muito. Muito. Muito orgulho. Aquele menino que saiu da roça, né? Eu fui no curso de história dele em Roma. Quando eu olhei a Praça de São Pedro e vi meu irmão assim, só agradecer a Deus, sabe? E agradecer a Deus por ele existir. E minha mãe que está lá no céu, que esteja vendo isso. Ele foi muito bom para ela. Muito bom filho. Você desculpa, a gente emociona falar dele. Quando fazemos de coração o que gostamos, quando nos dedicamos ao outro como a nós mesmos, Deus transforma simples gestos em grandes milagres, uma presença em cura interior, assim como Dom Damasceno, servo dos servos da Igreja, atuando como aquele que está nas mãos de Deus. Que Deus dê essa oportunidade para ele continuar vivendo com qualidade de vida, né? E fazendo bem ainda para o povo, para a humanidade. É certamente expressão do jeito dele ser e viver, de um homem que gosta do que é e ama o que faz. Nesse mês vocacional que nós tivemos, né, que o Papa falou sobre a sinfonia vocacional, nós somos uma sinfonia, a igreja é uma sinfonia. Dom Damasceno é uma nota perfeita no lugar certo e que dá o tom que alegra o coração da Igreja do Brasil. Uma bela nota musical que faz a diferença na composição.